Oi, nono ano, tudo bem? Vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui do que nós vimos para a prova, tá bem? A maioria de vocês já está apto, muito apto a fazer esse parágrafo. Nós estudamos bem sobre isso, né? E aqueles que fizeram a tarefa aprenderam. Então, olha, nós estudamos sobre o parágrafo dissertativo, né? Então, primeira coisa, um parágrafo dissertativo, ele precisa defender um ponto de vista. Esse é o objetivo principal, é a característica principal do texto dissertativo, tá? Defende um ponto de vista. Não está contando historinha, não está trazendo uma notícia, ele está apresentando um tema e se posicionando em relação a esse tema, tá? Esse é o texto dissertativo, tá bom? Como fazer um parágrafo perfeito dentro do texto dissertativo? Então, nós já estudamos sobre isso várias vezes e a questão principal é a estrutura e o que tem que ter cada uma dessas estruturas, não é? Então, a estrutura do texto, do parágrafo dissertativo é tema, apresentar o tema, a tese e os dois argumentos, certo? Então, como que eu elaborei a prova? É claro que eu pedi para vocês fazerem um parágrafo e a maior parte da nota vai ser sobre esse parágrafo. E fiz algumas perguntas em cima de alguns textos também, tá? Para você descobrir a tese, para você descobrir para você descobrir o tema, tá? Então, trabalhei isso em textos. Então, temos perguntas e temos a produção de um parágrafo também. Cuidado, não vai copiar, porque eu vou saber que você copiou e vou te dar 0, tá bom? Então, vamos analisar esse parágrafo aqui que eu trouxe, olha. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ok? Então vamos lá. Essa primeira parte, embora a Constituição Federal de 1988, o que é isso? É uma voz de autoridade. Então, nós estudamos sobre isso. O que é uma voz de autoridade? É você usar um livro, uma música, uma série, a própria Constituição, um dado do IBGE, do G1, de algum lugar. É você pegar uma autoridade no assunto e trazer o que ela diz, tá? Então, não é isso aqui, não é o autor do texto que disse que a cultura é um direito. Quem disse isso? A Constituição Federal. Isso é uma voz de autoridade que ele trouxe no texto para corroborar aquilo que ele está dizendo, para fortalecer aquilo que ele está dizendo. E aí, qual é a tese desse texto? Dá uma lida aí. Descobre para mim a tese. Rose, mas o que é tese? Bom, se você não aprendeu isso ainda, tem que aprender. A tese é a opinião do autor do texto. É aquilo que fica claro que é a opinião dele. É a opinião dele que o acesso à cultura é um direito do cidadão? Não, isso não é a opinião dele, isso está na Constituição Federal. Mas, quando ele diz que não há o cumprimento dessa garantia, principalmente ao cinema, aí é a opinião dele. Porque eu, por exemplo, poderia dizer que essa lei, esse direito, tem sido cumprido em relação a qualquer outro tipo de cultura ou até o cinema. Então, se eu posso modificar isso e dizer outra coisa, quer dizer que é a opinião dele. Entendeu? Então, é aí que está a tese. E quais são os argumentos? Devido a... Aí ele falou de duas coisas. Concentração da sala de cinema nos grandes centros e a condição cultural de algumas pessoas, tá? Que é direcionada aos mais ricos. Tá bom? Então, olha, a prova não tá difícil.
as perguntas não estão difíceis, basta você prestar atenção nisso. O que é voz de autoridade? O que é tese? Como eu identifico os argumentos, tá? E você entendendo isso, você vai conseguir responder as questões. Fácil, fácil. Como descobrir o tema? Olha, tá muito fácil, por exemplo, nesse parágrafo, você perceber que todas as informações, tudo que está sendo dito, está girando em torno de um assunto. Qual é o assunto aí? Cultura e cinema. Tá? A questão cultural, olha, tem cultura lá em cima, cultura lá embaixo, fala de cinema, que é cultura. Então, como eu descubro o tema? Eu olho dentro do parágrafo qual é o tema central. Porque um parágrafo, às vezes, ele fala de várias coisas, mas tudo está girando em torno de um foco. Tá? Então, preste atenção. O foco pode ser violência, o foco pode ser violência contra a mulher, violência urbana, pode ser corrupção. Então, você olha, lê todo o texto que está proposto para você e vê a ideia central daquele parágrafo, tá bem? Creio que não há nenhuma dúvida. Rose, como que eu faço o parágrafo? Bom, eu deixei lá um tema, cuidado para você não fugir ao tema. Lembra que nós falamos sobre tema e recorte temático? Então, aqui, por exemplo, o tema geral é a cultura, mas o recorte temático é o cinema, a democratização do cinema. Então, lá eu vou te pedir ou causas, ou consequências, ou para você falar alguma coisa sobre. Então, presta atenção no tema que eu coloquei lá. Se eu pedir causas, dê 2 causas. Se eu pedir consequências, dê 2 consequências. Se eu pedir os desafios, quais os desafios para vencer a pobreza no Brasil? Então, o tema geral é pobreza, mas o meu recorte temático que eu estou pedindo para você trabalhar os desafios para alcançar, para acabar com essa pobreza. Então, é 2 desafios. Se eu pedir consequência, 2 consequências. Tá bom? E eu coloquei alguns links lá para você ler sobre o tema e se inspirar e você fazer o seu parágrafo. Cuidado, não vai copiar nada não, tá? Já estou avisando, porque se eu zerar a prova, é porque você copiou, ok? Então, preste atenção, use os conectivos, tá? Os elementos ligando uma frase na outra. Olha, aqui, por exemplo, esse isso aqui, ó, isso acontece, isso o quê? O que ele falou antes. Então, isso é um elemento coesivo, tá? Ligando um período no outro. Então, você vai construir o seu parágrafo, comece o parágrafo fazendo uma afirmação sobre o tema. Depois, traga um elemento coesivo. Se possível, traga uma voz de autoridade. Você pode pesquisar essa voz de autoridade. Ou seja, algum dado, alguma coisa, alguém que falou sobre o assunto que eu pedi, tá? Você pode, não dos links que eu passei. Se for dos links, é cópia, não é seu repertório, tá? Busque uma outra fonte e faça um parágrafo bem feito, tá bom? E aí eu tenho certeza que a sua nota vai ser muito alta. Tem algumas coisas lá de interpretação, cuidado, leia com cuidado, atente-se às palavras que estão ditas, ao subentendido e ao pressuposto que nós já vimos, né? As palavras que foram escolhidas ali para você interpretar, tá bem? No mais, tranquilo, vocês vão fazer a prova muito fácil, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Boa prova!